um alerta muito importante para cada um de nós. Jesus Cristo nos ensinou muitas coisas. Por exemplo, Jesus disse que nós devemos ter uma vida de oração. Ele insistiu que os seus seguidores tivessem uma vida de... Segundo, ele insistiu que nós nos amássemos, não nos amassássemos, mas nos amássemos uns aos outros. Agora, suponhamos que alguém diga assim: não, Jesus ensinava isso. Alguém na época dele dissesse: Jesus está ensinando isso, exigindo isso da gente. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, isso para Ele é fácil. Teria lógica esse raciocínio e esse argumento? Teria lógica. Alguém dissesse assim: olha, Jesus nos ensina a ter vida de oração, porque Ele é Deus, e é fácil para Ele ser um homem de oração. Ou Ele não tem pecado. Ele não tem pecado. Para Ele é fácil orar. Ele manda a gente amar, porque Ele é Deus e também não tem pecado. Para Ele é facílimo orar, amar as pessoas. Por isso Ele fica exigindo, insistindo, que a gente viva dessa forma. Seria justo alguém fazer isso? Seria verdadeira essa argumentação? Aí está um exemplo de argumentação falaciosa. Falaciosa. Você já ouviu falar em falácia? Irmãos, escute bem. Quem é que tem autoridade para pregar e ensinar sobre casamento? Eu quero te perguntar, um pastor que se divorciou e se casou de novo, sem justificativa bíblica, tem autoridade para ensinar sobre casamento? Um pastor que tem sérios problemas no casamento, tem autoridade para ensinar sobre casamento? Não. Mas o alerta que eu quero fazer é precisamente esse. É obviamente que só um pastor que tem um bom casamento, no mínimo, um bom casamento, teria autoridade para ensinar e pregar sobre casamento. Tem que ter, no mínimo, um bom casamento. Um casamento que está crescendo, onde o marido e a esposa estão progredindo, ou lutando para progredir, nos princípios bíblicos do casamento bíblico. Agora, querido, o nosso coração ele é tão perverso, e o diabo é tão enganador, que alguém aqui poderia usar o seguinte pretexto. Não estou dizendo que está fazendo isso, mas eu estou querendo dar um alerta sobre isso. Alguém aqui poderia usar o seguinte pretexto: o pastor Roberto está insistindo, e até repreendendo a gente, porque alguns maridos e esposas que não estão praticando os ensinos bíblicos no casamento. O pastor Roberto está fazendo isso, sabe por quê? Porque para ele é fácil. Ele tem muito conhecimento sobre isso, ele pode estudar bastante sobre isso. Ou ele tem uma esposa que facilita ele ser um marido bíblico. Qualquer um aqui podia cair nessa falácia do diabo, né? E do nosso coração maligno. Qualquer um aqui pode usar esse pretexto para deixar de ter compromisso total que deve ter com o que eu estou pregando e ensinando aqui. Irmãos, hoje o negócio está tão grave, nós estamos numa época já da apostasia na igreja. Sabe o que acontece? As coisas acontecem assim. Se um pregador prega a palavra de Deus com seriedade, com fidelidade,
mas ele não tem um exemplo, ele não dá bom testemunho, ou seja, ele não pratica muito o que ele prega, ou deixa muito a desejar, quanto à prática do que ele prega, as pessoas criticam e desprezam, e falam, eu não tenho que viver isso aí, não tenho que praticar, porque olha a vida dele, e nem ele pratica. Mas se, por outro lado, o pastor pratica, prega, alguém, ou pratica, ou pelo menos em parte, né, ou em alguma medida, ele tem compromisso e ele luta para viver o que ele está pregando, o diabo põe no coração da pessoa um pretexto, desse lado. Não, ele está fazendo isso, sabe por quê? Porque ele tem tempo para investir nisso, ele tem tempo. Ele pode estudar bastante, aprender bastante sobre isso. Ou então, usa uma outra circunstância. Por exemplo, alguém aqui pode dizer assim, não, o pastor fica insistindo para cada membro da igreja. Eu já insisti, nem falo mais, né? Falei, você, todo cristão precisa, não é questão de que você deveria, seria ideal, ou seria muito benéfico, seria muito bom se você orasse pelo menos 1 hora por dia. Eu não falei isso. Falei que você precisa orar pelo menos 1 hora por dia, porque isso é fundamental para um cristão, é o mínimo. É o mínimo. Nós temos 24 horas no dia. Por que não dá para orar nenhuma por dia? Porque a gente não quer. Porque exige negar a si mesmo. Exige ter disciplina, né? Das nossas atividades do dia. Disciplinar as atividades. Não é uma coisa que é o ideal. É fundamental você ter uma vida de oração. Mas alguém pode dizer assim, não, o pastor Roberto está pregando isso, porque para ele é fácil. Anda comigo no meu dia a dia, você vai ver se é fácil. Você vai ver se é fácil. Anda comigo com 53 anos. Uma coluna estourada. Eu tenho que orar por ela todo dia, pedindo um milagre. Né? E esse fato de eu ter sofrido esse acidente, essa fratura da coluna aos 15 anos de idade. Não ter a minha medula rompida e poder estar aqui em pé e caminhando, isso foi um milagre de Deus, um milagre. A copa, irmãos, a copa de um IP mais ou menos dessa grossura assim, ó. A copa do IP no Paraná, que eu sabia, era a madeira mais dura que existe. A copa do IP caiu em cima de mim. E eu saí vivo e continuei andando. E meu pai me levou para o hospital, quilômetros, na cabine de um caminhão de carregatória. Quem já viu caminhão de carregatória? Hoje nem existe mais. Meu pai me levou para o hospital a quilômetros, na cabine do caminhão, numa estrada de terra cheia de buraco. No colo dele, dentro da cabine do caminhão, assim, sentado no colo dele. Eu acordava e desmaiava. A maior parte do percurso eu não sei o que aconteceu, porque eu estava desmaiado. No colo do meu pai. Não se socorre acidentado dessa forma, mas eles não tinham noção nenhuma disso. E a minha medula não se rompeu. A coluna fraturada é a medula inteira, por isso que eu puxo dessa perna. Eu arrasto essa perna. Milagre de Deus. Misericórdia de Deus para comigo. Mas eu sofro as sequelas desse acidente hoje. Eu falo, com 53 anos, não era para eu sentir tanta fraqueza, tanta debilidade física, como eu sinto hoje. Não é fácil para o pastor. Batalha espiritual é fácil? Batalha física, quando você não tem força, você não tem energia, mas você tem que ir.
pedindo graça e misericórdia a Deus. Então você pode dizer que eu estou pregando e insistindo que você pratique os princípios bíblicos sobre o casamento, porque para mim isso é fácil. Cuidado, irmão. Paulo falou assim, meu temor é que o diabo vos engane. Como enganou a Eva, que o diabo vos engane. Então você pode inventar pretexto para não praticar o que eu estou pregando. Eu quero que cada um saiba disso, irmãos. É pela graça de Deus, só pela graça de Deus que a minha esposa e eu aprendemos e nos comprometemos com esses princípios bíblicos há quase 30 anos. E ainda precisamos progredir. Só temos um bom casamento porque pela graça de Deus aprendemos e nos comprometemos com esses princípios. E segundo, se não fosse pela graça de Deus, se a gente não tivesse isso, eu não teria autoridade para estar ensinando aqui para você sobre casamento. Então esse é o motivo que você deve se esforçar para praticar. Para praticar o que você está ouvindo e aprendendo.